Quero dar bom dia para você que veio aqui nessa manhã especial de culto adorar a Deus junto comigo. Bom dia, aproveita e já olha para a pessoa que está do seu lado e dá aquele abraço gostoso e diz Feliz Páscoa. Nós estamos aqui celebrando. Jesus um dia se entregou por nós, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. E essa é a razão maior para que nós nos reunamos, né? Nos juntamos para adorar Jesus, Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que nos visita, que nos dirige, que nos abençoa. Nessa manhã, domingo de Páscoa, nós queremos continuar adorando a Deus e vivenciando mais um dia especial na nossa campanha de oração. E nos apresentamos ao Senhor. E o desejo da gente nessa campanha, despertando para Jesus, buscando um avivamento, uma visitação, um tempo especial de Deus na nossa vida, é continuar olhando para aquele texto bíblico que é o nosso tema. Dizer, Senhor, o desejo da gente é se humilhar na Tua presença, é reconhecer um Deus grande, verdadeiro, de amor, poderoso para transformar e nos visitar. Por isso nós vamos mais uma vez recitar juntos 2 Crônicas 7,14 e colocando o nosso coração realmente na presença de Deus e em culto, dizendo, Senhor, transforma a nossa vida e a nossa terra. Vamos recitar juntos 2 Crônicas 7,14. O tema ali, a tela deve nos ajudar, e se você não decorou pode ainda ler, mas deveria já começar a decorar essa que é a nossa divisa nesses dias. O que diz ali? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nesse dia nós vamos nos humilhar e nos colocar na presença de Deus. Senhor, nos abençoa, Senhor, nos transforma, Senhor, nos usa para transformar a nossa terra. E esse Deus poderoso vai usar a mim e a você para fazer diferença nos nossos dias, na nossa sociedade. Nessa manhã estamos começando uma nova semana que vai dizer, eu e você podemos deixar as marcas de Jesus na vida das pessoas. Que esse Deus te abençoe nessa manhã, te visite de uma maneira especial nessa manhã, mas também use você para a glória dele nessa terra. Amém? Feliz Páscoa, vamos adorar a Deus, que Deus abençoe você. Vamos ficar em pé e adorar esse nome que é poderoso, que é forte, o nome de Jesus. Ele é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo,
Porque nós, um dia, conhecemos Jesus e o seu nome transformou a nossa vida. Vira para quem está do teu lado e diz assim: o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. O nome de Jesus é doce, é forte, é grande. Vamos adorá-lo. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais puro, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos falando de serviço essa semana na campanha. E a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2 vai falar de um grande serviço, talvez o maior de todos. O apóstolo Paulo vai dizer que haja em cada um de vocês, em cada um de nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque mesmo sendo Deus, Ele não levou em consideração ser igual a Deus, algo que devia se apegar. Mas Ele se esvaziou, tomando forma de homem. O serviço que Jesus prestou a todos nós, se entregando na cruz, deve servir de modelo para cada um de nós. Quando servimos a Ele, o adorando em espírito e em verdade em tudo que nós fazemos. Mas a Bíblia diz que por causa disso, Ele tem um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós adoramos um Jesus que é exaltado por toda a eternidade, para sempre. Ele é Rei. Vire para quem está do teu lado e diz assim: o Jesus que eu vim adorar é Rei para sempre, de todas as nações, de todos os povos, de tudo que existe. Jesus é Rei e Ele é exaltado para sempre. Vamos exaltá-lo nessa manhã. Abra o seu coração. Entregue para Jesus o que você veio dedicar para Ele nessa manhã. Diga: Jesus, eu vim te exaltar em espírito e em verdade.
Pode sentar. Uma das maneiras nos domingos de campanha de exaltar esse Deus que está no céu, mas está presente na nossa vida, é a gente compartilhar daquilo que Ele tem feito dentro dos nossos corações e através da gente também. Hoje, nessa manhã, a gente tem o Toninho aqui, que é um desses que serve com a gente há tantos anos. E ele vai compartilhar um pouco do que Deus tem feito com ele, enquanto ele serve ao Senhor com a gente. E também, não só o que faz com ele, mas o que faz através dele, porque Deus usa pessoas. Toninho, eu tenho certeza que Deus tem um recado para o meu coração, para o nosso coração nessa manhã, e eu sei que Ele vai usar você mais uma vez. Que Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Como vocês sabem, é a terceira vez que eu fui a Guiné-Bissau. As duas primeiras foi para fazer funcionar a rádio Janjama, que significa Paz para os Povos. E em julho eu estive lá e a partir de julho eu comecei a planejar uma viagem em janeiro para instruir e capacitar o pessoal lá, que eles haviam pedido isso. Porém, em dezembro, e também iria instalar um outro rádio numa cidade à frente, a 50 quilômetros, mas esse transmissor não chegou. E no princípio de dezembro, então, como não estava o transmissor, a gente estava pensando em cancelar a viagem. Mas no início de dezembro eu recebi um e-mail do missionário que estava lá, e um homem grande, como dizem lá na língua crioulo, que é um homem de mais de 60 anos, foi até a clínica e ele foi carregado. Ele tinha tido um derrame e gasto todos os seus bens, todo o seu dinheiro com os curandeiros, feiticeiros, e a última esperança, como ele dizia, era a clínica. Ele queria ser curado e ele foi à clínica para isso. E a missionária, que nem é médica, ela é dentista, está atendendo como médica, ficou um pouco preocupada com aquela situação, com aquela esperança tão forte dele, e chamou o marido, o pastor Fred, para ajudar nessa situação. E naquele momento, então, o pastor Fred disse: olha, nós não temos medicamento que possa curá-lo, nenhum equipamento que possa fazer algum exame para detectar o que precisa ser feito, mas nós cremos num Deus que pode curá-lo. E se o senhor aceitar, ele é muçulmano, uma oração em nome de Jesus, eu posso orar e Jesus pode curá-lo. Ele aceitou a oração, foi orado, ele foi mandado para casa, foi receitado alguns medicamentos, dado alguns medicamentos de pressão alta para ele. E a surpresa foi que daí uma semana ele volta e agora ele já não está mais carregado, ele está andando com um pouco de dificuldade, mas com uma bengala. E aí ele diz então que Jesus fez uma coisa maravilhosa na vida dele. Enquanto todos os curandeiros tinham alguma coisa para ele, enquanto ele tinha dinheiro para dar para eles, Jesus o curou de graça, não cobrou nada e ainda deu a felicidade para ele. Bem, como contexto cultural e de instrução de Guiné-Bissau tem-se um índice de analfabetismo muito grande, em torno de 80%, toda pessoa, quando se converte, ela não sabe ler a Bíblia, ou a maioria deles. E ele comenta com o missionário que ele queria ouvir, ou que ele queria ler, ou ouvir, na realidade, porque ele não sabia ler, a história de Jesus, o que Jesus fez na língua dele. E aí, quando eu recebi esse e-mail, eu senti que Deus queria que eu fizesse alguma coisa, porque, como também é de conhecimento, eu tenho gravado todos os anos os livros da campanha para que os cegos participem das campanhas. Então eles ouvem o livro da campanha. Naquele momento, então, eu pensei que eu poderia ir até lá, gravar, por exemplo, o Evangelho de João, e ele ouviria então na língua dele o Evangelho de João. E baseado nisso, nós fomos para lá. Tínhamos um grande problema porque, olhando para a situação que a gente estava aqui, o Vitor foi comigo, ele não tinha passaporte, não tinha visto, e as passagens estavam muito difíceis de conseguir, digamos assim, olhando, era quase que impossível ir por todos esses problemas. Daí eu disse, bom, se for da vontade de Deus, tudo vai se resolver, e tudo se resolveu, nós fomos. Chegamos lá, no domingo nós começamos a gravar em Fula, terminamos na terça-feira, o Vitor começou a edição em Fula, terminando a segunda. Na segunda já comecei a gravação em Mandinga, e o Vitor terminou a edição do Fula na quinta-feira, e aí começou a acontecer alguns problemas. Na terça-feira à noite, eu estava trabalhando,
de repente, do nada, assim, a luz da sala que eu estava, ela explodiu, ficou tudo escuro. Na quarta-feira, o gerador queimou o roteador, queimou o modem, como quase que tudo que estava ligado na energia, porque lá tudo por gerador. E no domingo à tarde, o Vitor começou a ter febre. E aí a gente ficou preocupado que podia ser malária. E eu não tinha terminado ainda de editar o idioma em Mandinga. Na realidade, o trabalho estava meio assim, se parasse aquele momento, nós perderíamos a viagem. Mas enfim, na sexta-feira eu fui e eu consegui editar até o capítulo 19. Quando eu cheguei em casa, de volta, encontrei o Vitor numa situação muito complicada. Ele olhava como se fosse para lugar nenhum, e comecei a conversar com ele. Ele já não estava assim respondendo muito bem. Eu perguntei ao missionário: isso é malária? Ela disse: é todo sintoma de malária. Fizemos o teste da malária do tipo mais forte, deu negativo. Mas passou uma meia hora que estava ali, no máximo uma hora, ele começou a ter delírios e a febre já estava em 39,8 graus. E aí nós começamos então a dar paracetamol, aliás, analgésico de 2 em 2 horas. Paracetamol alternado com dipirona e com banhos para manter a febre dele mais baixa. E foi a noite mais longa que eu creio tive na minha vida, porque a febre dele não baixava. E na noite, na madrugada, eu comecei a ficar muito preocupado, porque os sintomas de malária, eles duram 3 dias, e se durasse 3 dias, eu não tinha a mínima condição psicológica de terminar o trabalho, e a gente perderia, digamos assim, toda a viagem. Mas no sábado de manhã, a gente então levou ele ao hospital realmente muito precário, quase sem condição, e ainda lá foi feito os exames, foi detectada a malária, entramos com... já estava com todo o tratamento, mas entrou com mais algum medicamento e ele perdeu lá uns 5 quilos durante esse tratamento. E aí eu tive que, então o médico disse: olha, você não pode viajar, você tem que mudar essa tua viagem. Nós tivemos que adiar em 4 dias a viagem, mas aí ele se recuperou. Nós mudamos de domingo para quinta-feira, e durante a semana eu consegui terminar todo o trabalho. E o trabalho então ficou o Evangelho de João gravado em 3 línguas. Uma foi só digitalizada, porque existia em fita. E 2 nós gravamos e editamos, ficou pronto. Graças a Deus esse trabalho foi feito, ficou pronto. E agora tem um irmão Domingos, que pega os CDs, ele vai para as aldeias, e eles têm um costume, eles reúnem nas aldeias a família, as pessoas, em volta de uma fogueira à noite, e ficam contando histórias para a família, para o pessoal ali da aldeia. E esse irmão Domingos então vai com um rádio que eu levei, um CD player, e ele é um evangelizador nato, e ele coloca então o evangelho na língua deles para eles ouvirem o evangelho de João na língua dele. Eu vou colocar, tem 1 minuto, tem os 3 idiomas. O primeiro é Mandinga, o segundo é Fula e o terceiro é crioulo, que foi o que eu digitalizei, para que vocês tenham uma ideia da língua. Essa é em Mandinga. Capítulo 19. Dewrere yuwanani awa pilade yamirno Isa ɓange nombo lippire looci soldat 10 ɓe kubbanimbo manda gi'e imbo mba to dow hoore makko to eɓe ɓornimbo paltu boɗejo ɓe battimbo eɓe mbi min calminina lamɗo yahudangaɓe o. John capítulo 19. Pilatos toma Jesus e manda soltá-lo. Soldados com coroa de ferida e põe Jesus na cabeça. É vestir roupa suma rei. E vocês podem estar perguntando por que o capítulo 19. Porque foi o seguinte: quando os 2 pastores, tanto o que gravou em Mandinga como o que gravou em Fula, quando chegou no capítulo 19, os 2 estavam muito emocionados, com os olhos cheios de lágrimas, e parece que eles tinham combinado. Disseram: olha, irmão Antônio, esse trabalho vai trazer muita gente, como eles dizem, para Jesus. E o de Fula disse: esse era um sonho que eu tinha e era uma oração que eu fazia.
porque eles não vão na igreja, mas eu tenho os meus Nicodemos. O que são os Nicodemos? Eles vão na casa dele de madrugada para ouvir de Jesus. E aí então ele vai passar a entregar agora uma fita ou um CD, no caso de cada um, com o Evangelho de João, para eles ouvirem. Amém? Que coisa linda, não é? Alguém que grava o Evangelho. E então o Senhor espalha isso no coração de tanta gente. Você também pode fazer diferença. Você também pode deixar as marcas do Jesus ressuscitado, vivo, no coração de alguém, transformando a vida de pessoas. Amém? Vamos orar pelo Toninho? Deus querido, muito obrigado. Obrigado por esse homem que te serve, que vive para o Senhor, que se dispõe a sair daqui, passar um tempo em outro país para gravar do Evangelho do Senhor. Obrigado porque em meio às lutas com saúde, ali com seu filho, ele também pôde ter experiências contigo e despertar na sua fé. Mas obrigado porque o Senhor usa coisas tão simples como a gravação para atingir tantos corações e para que um avivamento do Senhor aconteça naquela terra. Jesus, que esse avivamento do Senhor, esse despertamento espiritual, essa visitação do Senhor aconteça lá e aconteça aqui nos nossos corações. Usa o Toninho, mas usa a mim, usa cada pessoa neste lugar, para sermos instrumentos do Senhor nessa terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Você não pode perder hoje à noite esse musical de Páscoa. Tá lindíssimo, viu? Vale a pena a gente estar junto aqui, celebrar que Jesus ressuscitou. Você já deu uma feliz Páscoa para alguém que está aí? Já deu? Então olha para alguém e diz assim: Feliz Páscoa. Diz aí. Bom, mas muita gente não sabe o que significa dizer uma Feliz Páscoa. Você sabe o que significa? É o dia do ovinho, é isso? Não. O que é? O que é? Jesus ressuscitou, não é? Por isso a gente pode ter felicidade pela vida toda, porque o Senhor Jesus está vivo e Ele reina. Então olha, para quem você disse Feliz Páscoa, Jesus está vivo e pode abençoar a tua vida. Pode falar isso, né? Isso significa uma feliz Páscoa. Jesus está vivo e Ele pode abençoar a tua vida. Graças a Deus por isso. Eu queria que a gente estivesse lembrando aqui alguns motivos de oração nessa manhã. Nós vamos orar pelas pessoas que nós estamos intercedendo nessa campanha, mas temos algumas que a gente quer colocar em destaque nessa manhã, não é? Tivemos um acidente aqui de uma senhora do coro que veio a falecer, a dona Lloyd. Ela estava voltando, não é, da praia, se não me falha a memória, e para participar aqui desse musical de Páscoa. E voltou mais cedo para poder estar aqui, e houve um acidente no carro, não é? E o seu marido estava conduzindo e ela morreu num acidente, veio a falecer no acidente. O enterro foi ontem, se não me falha a memória, é isso? Foi ontem. A Lloyd então veio a falecer. A Isnavete, sua cunhada, que também participa do coro, está internada no hospital, está na UTI do hospital, carece das nossas orações. E o Samuel, que estava conduzindo o carro, e as crianças que estavam lá estão bem, mas estão bem por fora, né? Porque quem vive uma perda tão drástica quanto essa, não está bem, né? E eu queria que a gente levantasse um clamor a favor da vida do Samuel, dos seus filhos e da Isnavete aqui também. Também queria que a gente estivesse orando pela família do Jurê, muito conhecido nosso aqui, irmão nosso. A sua sobrinha Paula veio a falecer. O pastor Edson está acompanhando a família agora, nesse tempo tão difícil, né? De dor e de sofrimento, né? E nós vamos estar orando por essas pessoas e pedindo graça de Deus e intervenção de Deus. Mas também temos motivos muito bons para agradecer a Deus. E eu queria convidar algumas pessoas para virem aqui à frente para a gente agradecer a Deus. Eu queria convidar, não é, um casal que está completando 65 anos de união conjugal. Eu acertei? É isso mesmo? 65 anos, não é? Então eu vou pedir para Rosinha trazer aqui o papai e a mamãe, não é? O irmão Arruda, diácono aqui da nossa igreja, não é? E a irmã Lourdes, que completam 65 anos de união conjugal, não é? Então, isso, dá uma mãozinha, vai devagarinho aí, calma, não é? O irmão Arruda já saiu correndo, vai devagarinho, irmão, mão devagar aqui, não é? E também hoje tem aqui, olha, uma tropa de bebês, né? Olha que coisa linda que tem aqui, famílias lindas. Eu vou chamar então aqui a Lara Portes, que vai trazer o papai, a mamãe, o Anderson e a Tatiana e todos os familiares para virem aqui à frente. Fiquem aqui, porque aqui está meio ruinzinho aqui. Então fique aqui, né, nessa ala daqui à minha esquerda. Queria também convidar a Maria Luísa, não é? Que trouxesse a Débora e o Henrique, os seus papais e toda a família. E também a Martina, que vai trazer a Paola e o Vinícius e toda a família junto, todos os amigos que foram convidados, venham aqui juntos, tá? A Catarina, tá?
que vai trazer os papais aqui, a Geniane e Rafael. O Thomas, que vai trazer a Tássia e a Randy. A Maria Eduarda, que vai trazer o Ronak e a Selma. E todos os seus familiares, os seus convidados vão estar aqui, não é? Isso, fiquem aqui à minha direita, à minha esquerda, que a gente vai estar junto aqui. Eu vou pedir para os pastores ajudarem, segurando os bebês que estão aqui. Passa por aqui, tá? Hoje o palco está meio diferente aqui, está meio confuso, né? Paulo e Rosana, Aldo e Rosana estão fazendo 26 anos de casados também. Isso. E o Adoniran, o pastor Adoniran, onde é que está o pastor Adoniran? Está ficando velho, pastor. Quantos anos? 31? Vem para cá com a sua esposa, isso, para a gente agradecer a Deus pela sua vida, pelos seus 31 anos, não é? E a Débora e o Paulinho, 17 anos de casamento, né? Quantos motivos para agradecer a Deus, quanta coisa boa, graças a Deus, não é? E você também tem um motivo para agradecer a Deus, para louvar o nome do Senhor? Então nós vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos fazer duas orações. Nós vamos fazer uma de gratidão, de louvor, porque tem tantos motivos preciosos aqui para a gente agradecer a Deus, tá? E depois nós vamos fazer um segundo momento de oração, intercedendo pelos pedidos que estão aqui, pelos seus companheiros de oração, aquelas pessoas que você está orando todos os dias nessa campanha, e a gente vai interceder por eles. Mas olha aqui, fotografia linda que está aqui, né? A Débora, onde é que está você, menina? Não estou vendo a Débora aqui. Hã? Onde é que está ela? Ela deve estar ajudando em algum lugar, como sempre, né? Mas é isso. Então, se você tem um motivo para agradecer a Deus, fica de pé e a gente vai dar graças a Deus, porque o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, a quem o Pai entregou todo o poder, até que todos os inimigos sejam colocados como estrado debaixo dos seus pés, diz a Bíblia. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, pelos 65 anos de casamento. Eu nunca vi alguém que tinha feito 65 anos de casamento. Você já tinha visto? Quem já viu alguém com mais? Você já viu mais de 65? Quanto? 70? 60 anos de casamento? Tem? Mas tem sim, ganhou do senhor. O senhor Valentim, o senhor perdeu, né? 65 anos, 26 anos, 17, 31 anos não de casamento, não, de vida, né? E esses bebês lindos que estão aqui, e a gente vai agradecer a Deus pela vida dessas crianças, pedir a bênção do Senhor sobre eles, né? Para que a graça de Jesus se estenda sobre eles. Vamos adorar a Deus juntos aqui, agradecer ao Senhor. Senhor, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor, que tem nos abençoado, que tem derramado a Tua graça sobre nós, que tem nos dado a alegria de ver a bênção da família aqui retratada, um casamento de 65 anos, bebês que nascem. E nesta hora eu quero te pedir que a Tua boa mão se estenda sobre essas crianças, que elas sejam benditas do Senhor, guardadas no Teu amor, sustentadas na Tua graça, que estas famílias sejam alvo do poder do Senhor, da união do Senhor, da força do Senhor, da alegria do Senhor na vida deles. Ah, Senhor, que a graça do Senhor os acompanhe. Nós te louvamos, Senhor, por aqueles que celebram coisas nessa manhã. E nós que nos colocamos em pé na Tua presença, estamos a dizer muito obrigado, Jesus, porque de tantas maneiras diferentes, a Tua ressurreição tem alcançado a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém
e amém. Ainda em pé como você está, nós temos aqui vários pedidos de oração, né? São colocados aqui nessa urna e eles não são papéis, são pessoas. A gente ora aqui coletivamente, depois a gente distribui essas folhinhas para que todo o ministério de oração esteja orando especificamente por essas pessoas que estão aqui. Não dá para a gente ler tudo que está aqui. E então a gente vai orar coletivamente aqui. Mas a gente vai colocar essas pessoas na mão do Senhor. E aqueles por quem você tem decidido orar. Lembra disso? Não é? Então se você trouxe aquele papelzinho que tem aqueles nomes, você vai levantar na presença do Senhor. Se você não trouxe, você vai levantar a tua mão na presença do Senhor como um símbolo de fé. Senhor, estou apresentando a Ti. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde onde quer que esteja. E se você sabe o motivo específico que aquela pessoa dividiu com você, você pede isso para Deus agora. A gente vai estar orando juntos, não é? É tão gostoso quando a gente vê as coisas de Deus acontecendo, não é? Essa semana aconteceu algo assim. Estava conversando com um filho que estava orando por um pai. E ele disse: ah, pastor, meu pai veio e orou, nós oramos juntos aqui na igreja. E no dia seguinte Deus mandou uma resposta. E ele chegou em casa e disse assim: eu sei de onde veio essa resposta. Veio, ó, lá de cima. Deus é bom. Deus é bom. E a gente vai continuar orando, tá? E essas pessoas que eu citei que estão passando por momentos difíceis, nós vamos orar por elas. Levanta a tua mão agora, nós vamos interceder. Senhor Jesus, aqui estão pessoas que nós amamos e que estão passando por lutas, por problemas, por dificuldades. Algumas, Senhor, que necessitam só que os seus olhos sejam abertos para enxergar a grandeza do Senhor e o amor do Senhor. Nessa hora, nós não colocamos papéis ou nomes na Tua presença. Nós colocamos pessoas que nós amamos, pessoas que o Senhor ama, pessoas por quem Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. E nós queremos te pedir, onde quer que elas estejam, que elas sejam alcançadas pela Tua graça, abençoadas pelo Senhor, sustentadas no Teu amor, e que nós possamos ouvi-las dizendo: Jesus visitou a minha vida. Ah, Jesus, que nós possamos fazer grandes festas de louvor e adoração, reconhecendo a grandeza do Deus vivo, do Seu Filho que morreu e ressuscitou por nós. Bendito seja o nome de Jesus, nosso Salvador, nosso intercessor junto ao Pai, aquele que vive e reina, e um dia voltará em glória para buscar o seu povo e a sua igreja. Bendito seja Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Aleluia. Se o Vão e o mar se erguendo, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. dá para sair mais bonito. Se o trovão e o mar se erguendo vem, Não importa. sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Esse é o momento quando nós adoramos a Deus, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. E hoje está meio difícil aqui, não é? Está bem complicado. A gente não consegue passar, tem uma plataforma aqui, tem outra ali. Eu nem sei como vai funcionar aqui hoje. O nosso gasofilácio está desse lado de cá, tá? Aqui no meio está difícil de passar. A minha sugestão é que está difícil até de sugerir.
Olha, eu posso sugerir a saída, tá? A saída a gente vai fazer por aquele lado. Ninguém volta por aqui, senão não vai dar, vai ficar difícil, tá certo? E, se possível, nem sei, quem está desse lado aqui tá ruim aqui, né? Eu não sei. Tem que ir até lá, fazer essa volta aqui, vai fazer, né? Não tem outro jeito. Essa plataforma aqui está bem estranha, tá? Peço desculpas para vocês. Tomem cuidado com essa ala do meio aqui. Qual? Coisa feia. Põe lá então. Hoje vai ser feio. Minha mulher olha, sugeriu uma coisa estranha. Não faz parte do métier dela. Vai colocar uma caixa plástica aqui desse lado, tá? Porque vai ser muito difícil passar para cá. Então nós vamos recolher aqui desse lado aqui e lá daquele lado, tá? E a sugestão é que vocês não voltem, vocês saiam aqui pelo meio, tá certo? Quem veio aqui siga pelo meio e volte por trás, porque aqui está muito difícil. Eu estou preocupado que alguém se machuque aqui, tropece, tá? E nós vamos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas alçadas. E eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Nós vamos começar a segunda fase da fachada, tá? Eu já tenho os orçamentos. E nós vamos, se Deus quiser, até o final do ano, estar com toda a fachada do templo e do prédio, que nós decidimos fazer tudo agora de uma vez, ficar pronto lá de fora, tá? Vai ficar pronto até o final de dezembro, se Deus quiser. Agora nós vamos fazer um grande esforço de fé, tá? Porque nós temos uma meta. Você sabe qual é a meta? É no dia 13 de maio de 2014. Você sabe por que 13 de maio de 2014? Porque essa igreja faz 100 anos. E a gente vai comemorar inaugurando todo esse templo prontinho, tá? Mas para isso nós vamos ter que investir, é muito dinheiro, mas não é impossível, tá? Nós vamos ter que investir R$1,5 milhão até o final de dezembro, tá? Nós investimos até o final de março 700 mil, foram 5 meses, não é? Que nós conseguimos fazer isso. Deus vai nos ajudar e nós vamos conseguir até o final do ano fazer isso, tá? E com isso vai estar toda a fachada pronta, menos as janelas, senão você vai cobrar. E a janela, pastor? Não, agora não dá, tá? E toda essa entrada que está feia do templo aqui, tudo quebrada, até lá na Batel vai ficar tudo bonito, arrumadinho, tá? Vai ficar bonito, não vai? As escadarias que sobem ali, que precisam ser feitas, vai estar tudo pronto. Se Deus quiser, vai estar pronto, tá? Então, eu queria que você começasse a orar e perguntasse para Deus qual é a tua parte nisso. Qual é a oferta que você pode dar todos os meses até dezembro, tá? E você eu voto com Deus e nós vamos atingir esse alvo, tá bom? Se você não pode dar todos os meses, pensa numa oferta especial, sacrificial, de amor, sabe? Aquela que vem do coração e consagra ao Senhor. E você pode então participar desse projeto. E se Deus quiser, até o final de dezembro a gente vai estar com isso pronto, amém? Então adoremos o Senhor Jesus. Adoremos o Senhor Jesus enquanto cantamos e enquanto celebramos. Queridos irmãos, está bem perigoso passar por aqui. Então nós pensamos o seguinte: as pessoas que estão no meio vão colocar nessa caixa que está no meio para não passarem aqui, para não ser perigoso para os irmãos. As fileiras de lá tem um gasofilácio lá, e dessas duas laterais aqui vai ter uma outra caixa aqui, tá bem? Que assim não corremos riscos dos irmãos se machucarem, tá? Obrigada. Ela falou para mim que ia colocar uma caixa plástica, olha só. Ela já cobriu, colocou os paninhos, né? Ela tem bom gosto, não tem? Fala a verdade, né? Adoremos a Deus juntos aqui, faz favor. Sepultado
sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, venceu a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Você conhece esse hino? Vamos acompanhar nas palmas. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o deter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Vamos ficar em pé. Adorar Jesus, que venceu a morte. A morte triunfou, ó que vitória, vida nos outorgou, vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu, oh, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, Aleluia. Se ele não tivesse ressurgido, diz a palavra de Deus, seria vã a nossa fé. Mas porque ele morreu e ressuscitou, nós podemos nos gloriar. E o apóstolo Paulo diz: se existe uma coisa na qual eu quero me gloriar, é na cruz de Jesus. Porque foi lá que ele mostrou seu grande amor por mim. Amém? Eu quero estar todos os dias ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de rica força, corre franca saúde.
Jesus merece essa salva de palmas. A Ele que está vivo, está no meio do seu povo aqui entre nós. Diga para quem está perto de você: Jesus é o penhor da minha fé. Fala assim para alguém. Penhor é a garantia, a certeza. Jesus é o penhor da nossa fé. Senhor Jesus, agora quando vamos meditar na Tua palavra, nessa manhã de Páscoa, nesse dia tão especial, quando lembramos da Tua morte, mas celebramos a Tua ressurreição entre nós. E nós te pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações. É aquilo que clamamos no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Não há dúvida nenhuma quanto à veracidade da afirmação, daquilo que acabamos de fazer aqui. Jesus é o penhor, a garantia da nossa fé. A palavra de Deus é muito clara em afirmar que Jesus é o autor, mantenedor, consumador da nossa fé. Isso se encontra em Hebreus 12:2, que diz: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está assentado à direita do trono de Deus. Jesus é aquele que começou, e aquele que mantém, e aquele que um dia vai terminar a obra que nós cremos da nossa salvação eterna. E é isso que nós estamos celebrando aqui. Um Senhor que faz estas coisas tremendas, que se importa conosco, que desce do seu céu, que toma o nosso lugar na cruz, que vai ao Hades, que ressuscita e que continua Senhor glorioso e nos abençoa com a sua presença. E eu queria que a gente estivesse nessa manhã não apenas celebrando um dogma ou uma doutrina, dogma ou a doutrina da ressurreição de Jesus, ou o dogma e a doutrina da salvação eterna através da graça do Senhor Jesus. Mas eu queria que nós pudéssemos olhar para aqueles primeiros crentes lá no livro de Atos e poder entender como eles celebravam a sua fé e como nós podemos e devemos celebrar a nossa fé. E eu queria que você então tivesse com a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 1, um dos textos que falam da ressurreição de Jesus. E eu queria estar pensando em como foi que aqueles poucos crentes naquele dia, 120, eram todos os cristãos que estavam lá, 120, podiam celebrar a fé. E que era o que queria que a gente pudesse trazer para nós o sentimento, a emoção, a certeza que eles tinham, porque foi por causa desse sentimento, emoção e dessa certeza que esse evangelho chegou até você. Não foi um dogma que fez isso, mas foi essa emoção, essa certeza tremenda que eles tinham no coração. O que fazia? Quais eram as razões daqueles homens crerem, celebrarem Jesus como o penhor da fé que eles possuíam? A primeira coisa está nos primeiros 3 versículos, muito simples. Diz assim a Bíblia: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus era o penhor da fé daqueles 120 homens e mulheres que estavam naquele cenáculo, no começo de todas as coisas. Porque para eles, Jesus não era uma teoria,
uma lembrança ou uma herança. Ele era o Messias que estava vivo entre eles. Para muitas pessoas, o cristianismo é uma herança. Por que você é cristão? E alguns vão dizer, bom, eu acho que eu sou cristão porque eu nasci numa família cristã. E talvez não encontre nenhuma outra razão para dizer porque é cristão. Mas esses homens, eles se tornaram crentes ou cristãos porque eles conheceram Jesus não como uma teoria, nem como uma lembrança, nem como um rito religioso, nem como uma herança, mas eles viram o Cristo ressuscitado entrando no meio da sala e conversando com eles. Eles viram Jesus fazendo os seus milagres, sendo pregado na cruz, sendo sepultado, mas quando ele ressuscitou dentre os mortos e entrou naquela sala e disse, paz seja com vocês, e as pessoas disseram, eu não sei se eu acredito, como Tomé, e ele já tinha ouvido isso, disse, vem cá Tomé, coloca o teu dedo na minha mão, nos meus pés, do meu lado, porque ele disse que só acreditaria se ele pudesse apalpar e ver, que não havia outra coisa a fazer a não ser cair com o rosto em pó e glorificar esse Senhor. Para aqueles homens, Jesus não era uma crença filosófica. Eles sabiam que as autoridades judaicas o haviam matado, mas a morte não pôde deter o Senhor da glória, e ele havia ressuscitado, estava vivo para junto com eles, falar com eles, eles o tocaram. Por isso, a mensagem que eles começam a pregar no livro de Atos era aquilo que nós chamamos na teologia de querigma, e ela vai aparecer assim: olha, vocês mataram o Senhor da glória, mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou dentre os mortos, nós o vimos, nós o sentimos, nós o apalpamos, e ele está vivo no meio da gente, e os milagres que vocês estão vendo, não sou eu, não é a igreja, não é ninguém, é o Cristo ressuscitado que está fazendo entre vocês. Atos 2:24, a gente vai ler assim: ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O apóstolo Pedro vai dizer. A presença do Senhor entre eles era a razão dos milagres que estavam ocorrendo. E quando Pedro faz um milagre em nome de Jesus, e o paralítico se levanta, e as pessoas começam a olhar para Pedro, como se dele viesse o poder, ele diz assim: não olhem para mim, não sou eu, o Cristo que vocês mataram, ressuscitou, ele está vivo, e foi ele que fez essas coisas. Aqueles entendiam que a ressurreição significava que Jesus continuava operando, trabalhando, falando, tocando e abençoando. Que quando a igreja se reunia e orava, as coisas de Deus aconteciam. Que quando a palavra era pregada, o poder de Deus se anunciava no coração das pessoas. Que quando eles estavam servindo as pessoas, era como se as mãos de Jesus estivessem abençoando, e eles estavam dizendo através do serviço cristão, não outra coisa a não ser essa: Jesus está vivo, Jesus está vivo. E são as nossas experiências com Ele que nos dão a firmeza e a ousadia da nossa fé. Ninguém se torna um verdadeiro cristão por uma herança. Ninguém consegue herdar uma fé viva. Eu posso herdar um ritual, eu posso herdar uma liturgia, eu posso herdar uma crença,
Mas uma fé viva que mexe com a gente, eu tenho que viver uma experiência. Você tem que ter um encontro com o Cristo ressuscitado. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Você precisa ter um encontro com o Cristo ressuscitado. Você tem que ouvir a voz dele. Você tem que sentir o toque dele na sua vida. Você tem que perceber a graça de Jesus te envolvendo. A vida cristã não significa que você é perfeito, mas que você tem um Deus santo, justo, tremendo, que está vivo, que é o teu protetor, que é o teu sustentador, que é o teu transformador, que anda com você todos os dias até a consumação dos séculos, que é aquele que vai fazer um milagre novo na tua vida todo dia para transformar o teu coração. Para mim essa foi a grande diferença na minha vida. Descobri que Jesus estava vivo, que Ele podia falar, que Ele podia tocar o coração da gente, que Ele podia transformar a vida da gente. Até começo da minha adolescência, eu era um cristão por herança, dos meus pais, dos meus avós, da minha família. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus ressuscitado, na beira da minha cama. Ele falou comigo, tocou o meu coração. E a minha fé hoje não é apenas o repetir alguma coisa que era uma herança abençoada, mas é poder desfrutar da presença do autor e consumador da minha fé. Então, quando eu digo para você hoje que Jesus é o penhor da minha fé, eu estou dizendo que eu conheço o Cristo ressuscitado, eu falo com Ele, Ele fala comigo, Ele ouve as nossas orações, Ele faz coisas tremendas, e é por isso que eu posso falar com paixão desse Senhor Jesus, porque Ele está vivo, porque Ele opera na nossa vida. E eu queria dizer para você, a maior experiência que você pode viver na sua vida é ouvir a voz de Deus, sentir o toque de Jesus na tua vida, é perceber o poder de Deus fluindo na tua direção, é saber que Ele está vivo, está ressuscitado, que Ele não é apenas uma crença, Ele é o Senhor da glória, que anda com a gente, que fala com a gente, que toca, que faz coisas tremendas na nossa vida. Por isso eu o adoro. Talvez se eu só estivesse repetindo uma liturgia, eu não conseguiria viver a minha vida inteira fazendo isso. Pareceria enfadonho demais. Orar então parece uma coisa estranha, se repetir palavras ao vento. Mas quando eu sei que Ele está do meu lado, e quando eu posso ouvir a voz dEle, e quando eu posso sentir o seu toque, meus irmãos, que coisa tremenda. E quando a gente ora pelas pessoas, a gente sabe que o Deus vivo está agindo, e que coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer. Não tem jeito. Aí então a gente continua caminhando nessa fé cristã, porque Jesus é o penhor da nossa fé. A segunda coisa que esse texto vai me ensinar é que esses homens criam que Jesus era o penhor da sua fé, porque eles viram o Cristo ressuscitado, e eles sabiam que Ele estava vivo e agindo no meio do seu povo. Mas versículos 4 e 5 falam de uma promessa que eles aguardaram e receberam, tremenda de Deus. E diz assim a Bíblia: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus fez uma promessa, o Cristo ressuscitado fez uma promessa. Ele ficou corporeamente 40 dias junto com os seus discípulos,
falou com eles, eles apalparam, tocaram, alguns se ajoelharam, alguns beijaram seus pés, outros o adoraram. Mas depois de 40 dias, nesse mesmo texto, Jesus vai subir aos céus diante dos seus olhos. E aqueles homens ficaram olhando para o céu e dizendo: olha, ele está subindo para se assentar no trono ao lado de Deus, até que todos os inimigos fossem colocados debaixo dos seus pés. Há uma batalha a ser concluída, há uma obra a ser terminada. E aí o sentimento que vem: e agora? Jesus ressuscitou, mas a gente ficou sozinho aqui, como é que funciona? E aí o Senhor tinha prometido: não vos deixarei órfãos. Jesus tinha prometido que quando ele subisse ao Pai, ele enviaria o seu Espírito Santo, que seria derramado sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor. Essa era a profecia que está lá no livro de Joel, em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e ele vai derramar o seu Espírito sobre homens, sobre mulheres, sobre escravos, sobre pobres, sobre ricos, sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor. Era a profecia. No capítulo 2 do livro de Atos, essa profecia se cumpre, e acontece um milagre, o céu se abre, línguas como que de fogo, as pessoas estavam vendo aquilo sobre a cabeça das pessoas, e aqueles homens, aqueles 120, foram cheios do Espírito. Mas aqui no capítulo 1, Jesus diz assim: olha, estou subindo, mas eu não vou deixar vocês órfãos, e eu vou batizar vocês com o meu Espírito Santo. João só podia fazer um batismo simbólico. O que é um batismo simbólico? A gente entra dentro do batistério, como nós fazemos aqui, não é? A pessoa confessa o seu arrependimento e é mergulhado nas águas como um símbolo da morte de si mesmo para servir a Deus. Mas a Bíblia está dizendo para a gente que Jesus vai fazer mais do que apenas um batismo simbólico. Ele não quer que você traga apenas a marca de um batismo, que um dia, quem sabe, tem até um certificado bonito, você foi batizado na igreja tal data. Mas Ele quer que você tenha uma marca diferente, que não está só num papel, é uma marca que vem do céu, é um selo de Deus. E então aquele povo descobriu que Jesus não apenas está vivo, ressurreto, mas não deixou a sua igreja órfã. E num dia determinado, Ele inaugurou uma nova era, a era em que o Espírito Santo de Deus desce sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor como Salvador da sua vida. E sabe o que é? A Bíblia diz que esse batismo é o selo de Deus. Como é que eu posso ter certeza da salvação? Eu seria tremendamente presunçoso dizer sou salvo, não é verdade? Ah, você é pecador, tão complicado. Mas eu posso ter certeza da minha salvação, porque o Espírito de Deus, que é o selo derramado sobre mim, diz a Bíblia, lá no livro de Romanos, Ele fala com o meu espírito e diz: você é filho amado de Deus. É por causa do testemunho do Espírito que está dentro de mim que eu posso ter certeza da salvação. É por causa desse batismo do Espírito que eu posso ouvir a voz de Deus. É por causa desse batismo do Espírito, desse selo de Deus, que eu posso orar pelas pessoas. É por causa desse batismo que eu tenho ousadia para falar das coisas tremendas do reino. E se você começa a ler o livro de Atos, você vai ver isso. Eles são batizados pelo Espírito, Deus inaugura essa nova era. E sabe o que acontece?
Em determinados momentos você vai escutar lá, vai ler lá, e foram cheios do Espírito. E toda vez que você lê isso, e foram cheios do Espírito, alguma coisa tremenda de Deus vai acontecer. E então Pedro vai fazer aquela cura, cheio do Espírito Santo. Ele diz: vocês estão olhando para mim, eu não tenho nada com isso. Esse foi o Jesus ressuscitado que mandou o seu Espírito Santo fazer essas coisas através da minha vida. Queridos, nós não vivemos apenas uma religião que comemora datas específicas ou celebra uma liturgia. Nós vivemos da presença do Cristo ressuscitado, e o Cristo ressuscitado marca a nossa vida, derramando sobre nós o seu Espírito Santo. E esse Espírito fala conosco. O Espírito Santo é o meu professor particular. Ele habita dentro de mim. A Bíblia diz que agora a catedral mais imponente do universo não é um templo que a gente possa construir com tijolos ou alguma coisa, mas é o teu coração, querido, é o meu, porque lá no lugar mais sagrado da tua alma, Deus quer fazer habitar o seu Espírito. E sabe, é por isso que a gente cuida do nosso corpo, é por isso que a gente não deixa o nosso corpo se corromper, ou como Paulo diz, não entregamos os nossos membros à prostituição ou a qualquer coisa ruim, porque estaríamos profanando o templo do Espírito Santo, porque Ele habita agora no meu coração. E é por isso que quando 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, há uma manifestação tremenda do poder de Deus, porque um pedacinho da glória de Deus está em você, outro pedacinho está em você, outro pedacinho está em você, se Jesus é o Senhor da tua vida. Nós estamos celebrando uma fé que não é apenas um dogma ou uma liturgia. Eu posso experimentar, eu posso sentir, eu posso degustar da presença do meu Redentor amado. Eu posso orar e ainda não ter uma resposta. Já aconteceu isso com você? A gente está orando e a gente queria ver um milagre acontecer, mas não aconteceu ainda. Mas de repente a gente é cheio do Espírito Santo, e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. Às vezes a gente está passando por um momento de luta tão grande, tão difícil, em que todas as pessoas perderiam a sua esperança, mas a gente continua de pé, porque o nosso professor particular, que é o nosso consolador, está dentro de nós. Ele diz: filho, eu estou com você, não desisti de você, e o tempo que você está passando é um pequeno deserto, mas eu já vi o final de toda essa história. Andar na presença de Jesus é andar na dimensão do poder do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. E sabe como é que Deus vai trabalhar na nossa vida? O Espírito Santo a nos dar dons, talentos. E Ele diz: sabe, meu filho, separei você para abençoar esse mundo com isso. E alguns vão ter suas mãos benditas, e vão fazer coisas. E eu acho lindo isso, porque às vezes a gente acha que só quem fala em público é cheio do Espírito. Mas a Bíblia diz que Ele ungiu pessoas no Velho Testamento para serem cheias do Espírito Santo, para trabalharem com as suas mãos. E quando eu olho, por exemplo, tudo isso que está feito aqui pelos voluntários dessa igreja, todo voluntário que faz isso, que trabalha de noite, vem depois do serviço aqui, eu vejo mãos ungidas pelo Espírito. Ou quando sai um grupo de irmãos que vão ajudar alguém a reconstruir uma casa, eu vejo mãos ungidas pelo Espírito. Ou quando eu escuto o Toninho dando o seu testemunho aqui,
que foi lá ajudar a mexer na rádio, depois foi lá gravar numa outra língua. A gente diz, gente, porque são mãos ungidas pelo Espírito. Outras pessoas vão ter esse Espírito dizendo, sabe de uma coisa, eu vou ampliar a tua visão. E são aquelas pessoas que são capazes de olhar para o semblante de alguém e sentir junto com o outro. E de repente elas chegam perto da gente e dizem assim, sabe, o que está havendo com você? O meu coração sentiu junto com você. Ah, queridos, foi o Espírito Santo que mandou alguém ali. E a gente sabe que foi. E esse povo está dizendo, sabe, eu vivo essa fé, porque o Cristo vivo, Ele habita no meu coração, na presença do seu Espírito Santo. Agora tem uma ordem para mim e para você. O Espírito Santo habita o nosso coração se você um dia convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Mas ele pode estar guardado num quartinho, trancado lá no fundo da sua casa, da sua alma. E a ordem da Bíblia é: sede cheios, ou sede enchidos do Espírito Santo. Queridos, quando a gente vai aprendendo a glorificar Jesus, a buscar a face dEle, e abrir e fazer as entregas de todas as áreas da nossa vida, esse Espírito toma posse de todo o templo, não só de um pedacinho, e a nossa vida começa a refletir a glória da ressurreição de Jesus cada dia. Ah, querido, se você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo está morando no teu coração. Mas eu quero dizer uma coisa tremenda para você: Jesus tem mais para derramar na tua vida. Ele tem mais poder, Ele tem mais graça, Ele tem mais sabedoria, Ele tem mais unção, Ele tem mais vitória, Ele tem mais para usar as tuas mãos, Ele tem mais para usar os teus lábios, Ele tem mais para usar de você e refletir nessa terra a glória dEle. Busca, entrega, deixa Ele agir através de você. E sabe, o Cristo que está vivo, ressuscitado, vai revelar a glória dEle através de você. Esses homens aguardaram a promessa. Não foi fácil aguardar essa promessa. Jesus ressuscitou, passou 40 dias com eles. Então vamos pensar que no 40º dia, tá certo? Ele subiu ao céu. E o Pentecostes veio quando? No 50º dia, no dia 50. Tiveram 10 dias de espera. E eu fico pensando, por que 10 dias de espera? Podia ser automático, não podia? Jesus sobe, o Espírito Santo desce na mesma hora. Eu às vezes fico brigando com Deus, assim, fico conversando, olha Deus, esse negócio aqui, né, podia ser um pouquinho diferente e tal. Eu acho que você faz isso de vez em quando também, né? A gente quer ensinar Deus a ser Deus, né? Que tolice, né? Mas Deus é sábio. Aquele tempo era um tempo de preparo. A Bíblia diz: santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que esvaziar o teu coração, porque ele está tão entulhado, que não cabe o que Deus quer derramar em você. Você está tão entulhado que não cabe. E aqueles 10 dias, aquele povo começou a buscar a face de Deus. E sabe o que Deus começou a fazer? A tirar o entulho. Eu não sei o que é o entulho no teu coração, eu não sei o que é a luta dentro da tua alma, eu não sei o que é que ocupa o lugar de Deus, mas esse tempo de busca é o tempo em que Deus vai dizendo: limpa aqui, deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar ali. E quando aquele povo estava lá 10 dias buscando a face de Deus, os milagres de Deus começaram a ocorrer. Eu estava lendo uma história do Paul Yang-Cho,
E achei muito interessante essa história. Um dia Deus tocou o coração desse homem para orar por alguém que estava doente e não podia andar e estava em cadeira de rodas. E ele decidiu ficar do lado dessa pessoa orando o tempo que fosse necessário, até que Deus curasse aquela pessoa. E ele então orou por 24 horas consecutivamente, junto com algumas pessoas. E no final das 24 horas, aquela pessoa se levantou daquela cadeira de rodas e começou a andar. Tremendo. Eu fico pensando, por que teve que orar 24 horas? Ele não podia responder instantaneamente. Aí ele ficou tão empolgado, que ele mandou trazer todos os cadeirantes da cidade dele para o templo para orar, porque todos iam ficar curados. E orou, e orou, e orou, e orou, e orou, e orou. E ninguém ficou curado. Ele foi para casa humilhado, envergonhado, e disse: Deus, não entendi nada. E Deus falou ao coração dele: no dia em que eu te mandar orar por alguém, eu sou responsável. No dia que eu falar que eu vou curar alguém, eu sou responsável por essa cura. No dia em que você promete alguma coisa para alguém, você é responsável, faça sozinho. E ele aprendeu uma coisa tremenda de Deus: não somos nós que fazemos nada, é o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração. Os 10 dias é para aqueles homens entenderem que aquilo que estava operando dentro deles não pertencia a eles, eles não controlavam, era a graça do Todo-Poderoso, e que a gente se submete. Não é aprender a esfregar a lâmpada mágica, é se submeter debaixo do poder e da autoridade daquele que é o Senhor da nossa vida. Essa manhã eu vim dizer para você que o Cristo ressuscitado está vivo, está sentado à direita do Pai. Todo poder e glória está na sua mão. Todo poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus. Ele vai completar uma obra. Essa obra é da pregação do Evangelho em todos os lugares da terra. E quando a glória do Senhor encher essa terra, como as águas enchem o mar, Ele vai voltar. E Ele vai ser glorificado, vai vir nas nuvens, vai buscar o seu povo. E isso está na palavra de Deus. E quando isso acontecer, todo aquele séquito tiver à direita, à esquerda de Jesus, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e encontrados com eles nos céus. Os que estiverem mortos ressuscitarão. E aí ele vai entregar o reino de novo ao Pai e dizer: papai, cumpri a missão que tu me destes. Eis aqui o teu povo. Eis aqui o teu povo. E sabe, nós somos parte desse povo, porque o Cristo ressuscitado morreu por nós, e a nossa fé não é vã, não é um dogma, é uma experiência. E o Espírito Santo de Deus, no dia em que você recebe Jesus como Senhor, vem habitar o teu coração, e Ele começa a ser o seu professor lá. Se você ainda não tem o Espírito Santo, você precisa de Jesus na tua vida. Se você não consegue ouvir a voz de Deus, você precisa deixar Jesus ser o Senhor da tua vida. Agora, se você tem o Espírito Santo, por favor, tira ele do quartinho no fundo da casa e deixa ele encher o teu coração. É isso que faz diferença na nossa vida. E quando eu entendo isso, então eu passo a ter uma nova missão. Versículos 6 a 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? E respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus disse de outra maneira: a boca fala do que o coração
Está cheio. Se o teu coração estiver cheio do Espírito Santo, você não consegue guardar isso só para você. Você vai querer abençoar as pessoas, você vai querer levar essa palavra, e você vai ter uma missão de vida. Queridos, a nossa missão de vida não é ganhar dinheiro. A nossa missão de vida não é construir uma casa. Eu vou ser muito sincero para você, a minha missão de vida não é construir esse templo, ainda que eu queira muito ter esse templo pronto. A minha missão de vida é ser uma bênção nessa terra. E essa é a tua missão de vida. É quando você pode ser uma bênção para o teu filho, quando você pode ser uma bênção para o teu pai, quando você pode ser uma bênção para o teu amigo, quando você pode ser uma bênção na vida de alguém, porque você agora recebeu uma missão, você é testemunha de Jesus nessa terra, você é a mão de Jesus, a boca de Jesus, o braço de Jesus, e às vezes Jesus só vai poder abençoar aquela pessoa quando as suas mãos chegarem lá para abençoar. E aí, cheio do Espírito Santo, a gente tem prazer em ir, não é pesado. Agora, se você estiver vazio do Espírito Santo, toda obra que Deus te der parece pesada demais, complicada demais, difícil demais, que horrível. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você começa a ver com os olhos de Deus essa vida, e você vai dizer: Senhor, contigo eu vou, contigo eu vou. Eu queria terminar essa mensagem dizendo uma coisa simples para você. Jesus não pode ser um dogma para você. Jesus não pode ser uma herança. Jesus não pode ser uma lembrança. Jesus tem que estar vivo no teu coração, e o Espírito Santo dele tem que estar ardendo dentro da tua alma. E se você nunca teve uma experiência pessoal com o Cristo vivo, com o poder dele na tua vida, se você nunca experimentou poder ouvir a voz de Deus, se você nunca experimentou a ação do Espírito na tua vida, hoje Jesus quer fazer um milagre em você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando a gente entende algumas coisas muito simples, a primeira delas, que eu sou pecador, que eu não mereço absolutamente nada, mas que Deus me ama a ponto de se esvaziar da sua glória, para pegar esse pecador que é você, que sou eu, e trazer de volta para a comunhão com Ele, para a intimidade com Ele. Quando eu entendo que isso não foi uma coisa barata, que foi tremendamente cara, porque Deus não apenas se esvaziou da sua glória, mas Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, o pagamento do pecado é morte. E Ele tomou o nosso lugar lá na cruz. Nós celebramos isso na sexta-feira, chamada Santa. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas Ele não ficou preso na cruz. Ele desceu ao Hades, o lugar que nós chamamos de inferno. Está isso na Bíblia. Sabe para quê? Para tomar das mãos de Satanás duas chaves: a chave da morte e a chave do inferno. E quando Ele ressuscitou, Ele trouxe nas suas mãos vitorioso a chave da morte e a chave do inferno. Sabe para quê? Para que todo aquele que crê e confessa Jesus como Senhor da sua vida não pereça, mas possa ter a vida eterna. 40 dias Ele andou com seus discípulos, provando que isso era verdade. Subiu aos céus diante dos seus olhos, e quando eles podiam imaginar que estavam sozinhos, Ele derramou o seu Espírito e disse: essa é uma promessa que vale
o apóstolo Pedro vai dizer para nós, e para os seus filhos, e para os filhos dos seus filhos, até que Jesus venha, eu posso experimentar a presença do Espírito na minha vida. Por isso nessa manhã eu quero orar com você, uma oração de fé. A oração vai ser mais ou menos assim: Jesus, eu não quero te conhecer como uma herança, como uma relíquia, como uma lembrança ou como um dogma. Se é possível experimentar a presença do Senhor, o poder do Senhor, o teu Espírito Santo em mim, eu quero experimentar isso na minha vida. Eu creio que eu não mereço, que o Senhor só pode entrar dentro de mim se o sangue de Jesus vertido na cruz me lavar e me purificar dos meus pecados. Mas se o Senhor pode me dar graça, eu quero essa graça, que o teu Espírito encha o meu coração. E nessa manhã eu quero orar com pessoas que queiram experimentar isso na sua vida, pela fé, onde a gente se dá a Ele pela fé, porque foi assim com os discípulos, pela fé. Eles tiveram que crer na mensagem das mulheres, quando as mulheres disseram: vimos Jesus ressuscitado e Ele vai encontrar vocês em tal lugar. Eles tiveram que ir para tal lugar e esperá-lo. E quando Ele disse: fiquem aqui em Jerusalém, até que sobre vós seja derramado o meu Espírito, eles tiveram que ficar esperando. Queridos, não tem outro caminho de chegar à presença de Deus a não ser pela fé, uma fé comprometida, uma fé que busca, uma fé que almeja, uma fé que tranca a porta do quarto e diz: Senhor, estou aqui, lembra-te de mim, me visita com a tua graça. E nessa manhã eu quero orar por as pessoas que queiram dar passos de fé. E eu vou convidar você para vir aqui à frente, em torno desse palco que está aqui, para a gente orar juntos. E eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque, querido, se você não estiver disposto a ouvir a voz de Deus dentro de um templo, você não vai ouvir lá fora. E se você não estiver disposto a dar um passinho de fé aqui dentro desse auditório, você não vai ouvir a voz de Deus lá quando você tranca a porta do teu quarto. Então eu queria convidar você hoje, que está ouvindo a voz do Espírito, que quer viver uma experiência viva, real, com Jesus, para pedir isso para Ele. Jesus, enche o meu coração. Jesus, vem com o teu Espírito Santo. Jesus, vem, sela com a tua graça. Vai saindo aí do seu lugar, vem para cá. E se tiver alguma família que queira viver isso, vem a família toda, porque às vezes a nossa casa toda está precisando dessa bênção. Venha para cá, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, nós vamos orar juntos, só isso. Isso, venha para cá, venha para cá. Isso, venha. E nós vamos orar juntos, só isso. Venha, venha, venha. Esse é tempo de Deus. Eu quero experimentar a tua graça, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero que o teu Espírito habite o meu coração. Se essa palavra é verdade, Senhor, dá para mim. Eu preciso. Sou eu que preciso. Não é meu vizinho, sou eu. Antes do meu marido, sou eu. Antes do meu filho, sou eu. E sabe o que é legal? Que é tremendo? É que quando a gente vai espírito para nossa casa, a gente leva a bênção para nossa casa. Você vai ser parte dessa bênção. Bênção da fé. A bênção que é capaz de olhar para alguém, perdoar. A bênção que é capaz de pôr a mão na cabeça de uma criança e abençoar em nome de Jesus. E gente, como é gostoso quando a gente pode sentir a mão de alguém que a gente ama, dizendo: eu te abençoo. E a gente ora cheio do Espírito. É como se a gente estivesse recebendo o maior de todos os presentes, uma dádiva do céu que veio da mão de alguém que a gente ama muito. Você vai levar para a tua casa isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cheio do Espírito, a gente pode ver os nossos erros. E a gente às vezes vai ter que olhar no olho de alguém e dizer: sabe, me perdoa porque eu falhei com você. Você diz: como é que eu consegui fazer isso? Porque o Espírito Santo de Deus estava conduzindo você. É assim que funciona.
Então agora nós vamos orar. Lembra? A primeira oração é tua. Eu já disse mais ou menos como é que ela era, não é? Você está disposto a fazer? Tá? Então nós vamos repetir juntos essa oração. Você concorda comigo? Tá? Então fecha o seu olho, baixa a sua cabeça e diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu hoje quero te invocar como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Redentor. E eu quero experimentar a presença do Teu Espírito Santo na minha vida. Por isso, enche o meu coração com a Tua graça. Eu não quero só um dogma, Senhor. Eu não quero uma herança. Eu quero Te conhecer, conhecer o Teu poder, conhecer a Tua graça, conhecer a Tua misericórdia. Tem coisas aqui na minha alma que precisam ser limpas. Por isso, por favor, perdoa os meus pecados. E se tiver algum que está vindo à sua mente em especial, fala para Ele. Tira esse sentimento de dor e de culpa da minha alma. E enche com o Teu Espírito Santo a minha vida. E eu quero orar com você agora, tá? Posso orar? Senhor Jesus, eu sou pecador de carne e osso, não tenho condições de fazer nada por ninguém, porque se não fosse a graça do Senhor na minha vida, que seria de mim? Mas agora eu quero colocar esses meus irmãos diante do Senhor e te pedir: abre as janelas dos céus, abre as janelas do céu, Senhor, e começa a derramar do Teu Espírito Santo sobre eles. E que o Teu Espírito possa dizer ao coração deles, à alma deles: Filho amado do Pai. Que o Teu Espírito possa, Senhor, estar enchendo a alma da paz e da alegria da salvação. Eles Te invocaram, Senhor, e a Tua promessa foi essa: que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero Te pedir, Senhor Jesus, vem agora e derrama do Teu Espírito. Vem agora e ensina, seja um professor particular, coloca uma nova alegria, uma nova visão, uma nova missão. Tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então enche, Senhor, transborda essas vidas da Tua presença. E quando eles orarem, que eles escutem a Tua voz. Quando eles lerem a palavra, que a Tua palavra brilhe diante dos seus olhos. Quando eles olharem para as pessoas, que eles possam ser as mãos de Jesus, os braços de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, a levar a bênção de Jesus a essas vidas. E quando eles abençoarem alguém, Senhor, ouve esse clamor e estende a Tua mão e abençoa, abençoa, abençoa em nome de Jesus. E que juntos possamos estar na Tua casa, com prazer e alegria, para dizer: Jesus está vivo, Ele reina, e o Seu Espírito mora no meu coração. Bendito seja o Teu nome. Ó Pai, estende a Tua mão e abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Feliz Páscoa. Porque não tem Páscoa mais feliz quando Cristo ressuscitado está junto da gente, amém? Agora todo o povo de Deus de pé, estende agora a tua mão para o lado, fecha esses corredores. A gente vai terminar esse culto juntos assim, você concorda? Dá a mão para quem está perto de você aqui na frente também. Essa aqui é a família de Deus. Um pouco do Espírito de Deus está em você, um pouco do Espírito de Deus está em você, está em você, está em você, está em você. Você é bendito do Senhor, você é bendita do Senhor, você é bendita do Senhor. Vocês todos aqui. E nós vamos terminar esse culto adorando Jesus, tá? E ó, vou fazer um convite para você. Você não pode perder o musical de hoje à noite. Tá lindíssimo. E sabe o que nós vamos fazer hoje à noite? Adorar o Cristo que está ressuscitado no meio da gente, amém? Então adora Jesus. E quando terminar a música, terminou o escuro, tá bom? E lembra
Jesus está vivo e sabe onde Ele mora? No teu coração. Ele é o Senhor da tua vida. O Espírito de Deus está aí. Adora o Senhor Jesus. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Jesus está aqui, está aí. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E do louvor. Amém. Olha, não esquece de chegar na tua casa. Vai parecer esquisito, você vai se sentir estranho. Pega uma pessoa que você ama muito, porque agora você tem uma missão, levar a bênção, tá? E faz uma oração bem simples. Coloca a mão no ombro, na cabeça e diz: olha, eu queria te abençoar. E aí fala alguma coisa bonita dessa vida. Não pode criticar, só elogiar. Viu? E daí pede uma bênção muito especial para aquela vida. Você vai ver que coisa gostosa. Você vai experimentar? Vai? Sabe por que você pode fazer isso? Porque o Cristo vivo prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Ele vai estar lá com você, amém? Vai aí na paz do Senhor Jesus e feliz Páscoa para você, tá bom? Que Deus abençoe. Sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu.
ti.